tanto pela moradora como também pelos populares. As viaturas se deslocaram até o local e realizaram todo o combate para tentar debelar o incêndio na residência. Graças a Deus, a adolescente foi socorrida para o hospital, né? O hospital aqui do regional, e houve apenas danos materiais na residência. Com isso, Marcos, é muito importante a gente passar para a população, caso você tenha qualquer tipo de aparelho eletrônico, eletroeletrônico, ligado na tomada e você perceba que este equipamento está funcionando de forma inadequada, a gente pede que a pessoa leve esse produto até um profissional para que ele possa ser reparado. Porque, segundo os relatos lá do próprio familiar, o próprio ventilador, que no caso provocou o incêndio na residência, esse ventilador já estava apresentando problemas há uns 2 dias, ou seja, tanto a dificuldade em poder fazer o giro, né, poder ventilar, com uma zoada, um zumbido estranho também partindo do ventilador. Então a gente pede à população, né, que fique atento em relação a isso. De preferência também, muitas pessoas têm mania de deixar o celular carregando durante a noite, né, passando a noite inteira sendo carregado. Isso também alguns incêndios em residência, como já foi diversas vezes já noticiado pelos senhores aí, a imprensa, para a população. Então, infelizmente, né, houve os danos materiais, mas o bem maior que a vida, graças a Deus, foi preservado. Então, fica aí a orientação para a população. Ô Major Lima Verde, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter para evitar justamente... Primeiro, vamos aqui trazer algumas manias que as pessoas têm, né? Muitas ligações de aparelhos eletrônicos ou aparelhos eletrodomésticos em tomadas, né? Na mesma tomada é um ventilador, é um telefone celular. Isso pode provocar curto-circuito? Isso pode, porque vai gerar um superaquecimento ali naquela tomada, né? E quando aquece bastante, o próximo passo é aquela tomada vinha derreter, causando um curto, gerando princípio de incêndio naquele local. Isso já aconteceu diversas vezes, inclusive as pessoas também, quando estão com o seu ar-condicionado ligado, a tomada, por ela ser um pouquinho mais distante, ele acaba colocando tipo uma improvisação de uma extensão. A gente sabe que aquela corrente que sai do ar-condicionado tem que ser uma tomada especial, uma tomada diferente. Por quê? Porque ela vai causar um superaquecimento. Digo isso porque isso já chegou a acontecer até na residência de um familiar nosso, né? Então, por sorte, ele estava acordado, ele sentiu o cheiro, o odor de queimado, né, de borracha queimando, e quando ele percebeu, era no seu próprio quarto, justamente a fumaça já começando a pegar na tomada onde estava o ar-condicionado. Então, eu orientei ele, e é justamente essa dificuldade que tem que ter esse cuidado quando se for realmente utilizar qualquer tipo de adaptação de tomadas, né? Numa situação como essa, de um curto-circuito que provocou um incêndio, qual é a primeira reação que as pessoas devem ter? Claro que é se proteger, mas o que fazer para tentar, por exemplo... Antes de correr, né? Porque eu falo, quando tiver um incêndio em sua residência, o que é que você deve fazer? Antes que a pessoa responda assim, eu saio correndo. Antes de você sair correndo, não esqueça de desligar o disjuntor. O disjuntor, ele é fundamental para cessar aquela corrente que está alimentando o fogo. Então, desliga o disjuntor e, se der tempo, se você lembrar, desliga também a questão da central de gás, ou seja, o registro de gás. Porque se vier a pegar fogo, o gás ele não vai contribuir para que haja uma explosão em sua residência. Então, desliga primeiramente o disjuntor, a energia, e se lembrar de desligar também o disjuntor de fechar geral do gás. Esses são o trabalho fundamental
que tem que ser feito em qualquer tipo de incêndio em residência. Essa é a medida preventiva que irá ajudar bastante o Corpo de Bombeiros no combate aos seus incêndios. Major, inclusive, só para deixar claro aqui para os ouvintes, essas questões que o senhor falou, tanto o disjuntor quanto a central do gás, é possível desligar com segurança. Eu já ouvi alguém falar, mas eu não vou tocar lá no disjuntor não, porque eu vou levar um choque, vou sofrer um choque. Isso. Não é assim, né? Não é assim. E a gente também deve informar que existe 2 disjuntores normalmente em uma residência. Uma dentro da sua residência, que vai desligar a parte da residência, e caso esse ambiente ele esteja comprometido, não devemos esquecer que existe um outro disjuntor na parte externa. Toda residência ela tem no mínimo esses 2 disjuntores em uma residência. Podem perceber aí. Se não tiver, é importante chamar um eletricista para que ele possa realmente fazer essa ligação de outro disjuntor na parte interna e a outra na parte externa da residência, que é uma medida de segurança mesmo para as famílias que residem nas residências. O Major Lima Verde, com relação ao caso de hoje, o incêndio de hoje no bairro Serrote Branco 2, o ventilador estava em dificuldades de funcionar, estava em perfeitas condições? Ele estava apresentando dificuldades em funcionar. Né? A criança, a adolescente lá, ela mencionando para a gente que eles já apresentavam um ruído estranho quando a gente ligava. Já vinha apresentando. E uma dificuldade em poder girar. Girava com mais forçadamente. Girava forçadamente. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, no caso, o ventilador, eu acho que ele deve ter sofrido um curto e ter pego fogo ali naquele local. Esse fogo se espalhou, Marcos Dantas, pelo armário, já estava pegando no colchão onde a mesma estava dormindo, e ela sentiu aquela quentura, né, partindo, e ela se deparou com aquele incêndio. Então imagine aí, com você acordar com um fogo quase tomado no seu quarto, quase por inteiro, né? Então poderia ter sido uma tragédia muito maior, não é isso? Poderia sim, porque, e olha lá, a mãe da criança estava no outro quarto com outra criança, né? Ela poderia ter realmente dormido, um quarto ser tomado por chama, essa chama ter passado para os outros cômodos da residência, e a família também, a outra poderia também ser vítima também desse incêndio. Major Lima Verde, obrigado pela sua participação e bom trabalho, viu? Eu que agradeço, Marcos Dantas, é muito importante o trabalho da imprensa, a gente poder comentar sobre essas ocorrências, orientar a população. Em caso de dúvidas, qualquer tipo de ocorrência, ligar pelo telefone 193. Caso tenha algum tipo de dificuldade, não lembre, ligar 190. E nós temos o nosso telefone funcional, é o 981 29 3888. Tá certo? Então o Corpo de Bombeiros está à disposição da população 24 horas. 6h34.